Dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente, eu tenho tratado com tanta seriedade esta questão da nossa cidade, porque nós amamos essa cidade. Porque a cidade cresceu, a cidade, claro, mas nós não queremos só crescer, queremos crescer com qualidade de vida para a sua população, né? Uma cidade que não tem favelas, uma cidade que tem esgoto sanitário com quase 100%, uma cidade que tem água potável na sua totalidade, uma cidade que tem isso, tem aquilo. Nós temos que lutar sempre. Mas não é porque temos isso que não vamos parar de conscientizar, não é? Então a população tem um papel fundamental na cobrança e fiscalização das obrigações dos gestores públicos. Porque nós elegemos gestor público para ele fazer o papel nosso lá, gente. Mas tem muita gente que quando entra no poder acha que é dono. E nós temos que ficar fiscalizando essas obrigações. A responsabilidade é mútua, é nossa também. Com gestores tendo o dever de cumprir suas funções e a população tendo o direito e o dever cívico de garantir que isso aconteça. Exercícios da cidadania e controle social, mecanismo de cobrança e fiscalização, o voto consciente. Me ouçam bem aí, o voto consciente não vai votar porque alguém lhe levou a tomar uma vacina, alguém lhe levou no hospital, alguém foi no seu velório. Eu posso ser amigo de Cícero, mas Cícero talvez não sirva para eu dar o voto para ele, tem essa diferenciação. Então o voto tem que ser consciente, é necessário que possamos entender isso. E eu venho, como dizia meu avô, briguitando aqui, cobrando da sociedade. Mas eu tô vendo uma luz no fundo do túnel, onde eu falei daquela pedra que foi determinada para que se levasse, que Alberto Camus fala, levasse até a montanha só para ver rolar de volta e depois se levava de novo, sem nenhum fruto aparente, né? Mas nós temos que continuar. E graças a Deus tem aparecido gente, eu tenho conversado com muita gente e as pessoas estão entendendo. Aqui em Conquista tem um intelectual que eu devo muito a essa pessoa. Uma vez eu tinha uns 14 anos e eu falei, eu vou estudar para fazer concurso para ser funcionário público federal. E eu fui na casa desta pessoa e pedi uns livros, ele me emprestou 5 livros que na época eram caríssimos e não encontrava com facilidade. Eu nunca teria como estudar se ele não tivesse me emprestado esses livros. E depois de uns 4 ou 5 anos eu devolvi para ele, porque eu já tinha passado nos concursos públicos. Chama-se Dr. Rui Medeiros. Dr. Rui Medeiros, que eu tenho uma grata, eu tenho uma dívida com ele assim imensamente grande. O que ele fez comigo, eu não sabia de onde eu vim, para onde eu ia, todo meio sujinho assim, né, da pobreza absoluta, e ele me emprestou esses livros. É uma gratidão que eu tenho com esse intelectual maravilhoso chamado Rui Medeiros, doutor Rui Medeiros, advogado, historiador, mestre e doutor em memória, linguagem e sociedade, professor da Universidade Estadual do Sudoeste, UESB, membro do Museu Pedagógico da UESB, tem experiência nas áreas de história do direito, direito do trabalho, movimentos sociais e história cultural. Que contribuição fantástica esse ser humano tem, é outra pessoa que precisa ser homenageada. Eu vejo gente aí fazendo 22, 30 sessões em homenagem a si mesmo, que não tem contribuição nenhuma para essa cidade. A gente vê uma pessoa como o doutor Rui Medeiros, não se tem nenhuma homenagem. Faça homenagem ao doutor Rui, essa figura extraordinária, esse intelectual extraordinário que nossa cidade deve tanto. Pois bem, Dr. Rui Medeiros fez uma carta aberta. E eu fiquei tão feliz com isso. Foi até o vereador Xandó que me mandou. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, tem gente nessa cidade que tem consciência, tem coragem de falar que tem coisa errada. E nós estamos buscando isso. E eu vou ler a carta na íntegra aqui. Abre aspas, Dr. Rui Medeiros, intelectual extraordinário. A maioria da Câmara Municipal aprovou em primeira votação, por esmagadora maioria, projeto de lei
que autoriza a chefe do executivo contrair empréstimo no valor de até 400 milhões. E é isso mesmo, 400 milhões. E continua, doutor Rui. Em noticiário, um dos secretários municipais declarou que a finalidade, a aplicação de recursos decorrentes de empréstimo, é realização de obras de infraestrutura. A mensagem fala em obras de infraestrutura, nas quais inclui edificações para serviços de saúde, educação, drenagem, etc. Não posso crer nisso. Continua o doutor Rui Medeiros. Digo por quê. Em mal arranjado momento, a Câmara Municipal autorizou a chefe do Executivo transferir para a EMURC um conjunto de áreas verdes, praças, áreas institucionais, e essa empresa municipal está vendendo-as. Continua o doutor Rui. Ora, são essenciais para obras de infraestrutura e espaços públicos. Como realizar a construção se as áreas disponíveis estão sendo vendidas a particulares? Interroga-se. Onde serão edificados os prédios necessários? Interroga de novo. Pelo visto, alguns loteamentos, abre aspas e fecha aspas, não serão beneficiados, a exemplo do caminho da universidade, cuja única praça está posta à venda. Não se sabe onde tais obras serão realizadas. Serão compradas áreas para edificação? Interroga de novo. E nós temos que ter essa obrigação de interrogar quem está no comando da questão pública. E continua o doutor Rui Medeiros. Obras de drenagem, interroga de novo. Que entendem os administradores por drenagem? A matéria é complexa, pois envolve não somente o escoamento de águas, diz respeito, por exemplo, à existência de áreas não impermeabilizadas, ao tratamento de pequenas que sejam depressões na malha urbana, à existência de vários caminhos para as águas pluviais. Não posso crer, afirma doutor Rui Medeiros. E continua. Mesmo o grande escoador urbano Rio Verruga, olha, eu tenho falado tanto nisso, mesmo o grande escoador urbano, que foi tanto conclamado por Pedral, por Raul, por Guilherme, por Zé Raimundo, por Erzen Guzmão, e agora está como está, vocês estão vendo aí. E diz ele, mesmo o grande escoador urbano Rio Verruga está em processo de muramento por loteamento e conjuntos habitacionais condominiais, sem proteção de margens e mesmo avançando sobre essas. Quase nenhuma árvore no seu vale que corta a malha urbana. Quem fala em drenagem, em obra de infraestrutura, tem exatamente aprovado o processo de muramento do Rio Verruga e de impermeabilização de suas adjacentes. Como ficam as lagoas urbanas? Pergunta o doutor Rui. Com a grande impermeabilização do solo, seu destino é extravasar. É de extravasar. Não é exagero, continua ele. Uma lagoa foi criada no bairro Primavera em razão de direcionamento de águas de um desses conjuntos residenciais sobre o loteamento próximo. Aí tem aí dessa máfia da imprensa de conquista, desse corvil de bandidos que roubam a esperança do povo, foi dizer que a culpa era dos outros, nunca é do poder público, porque ele está recebendo para falar isso. Mas doutor Rui não precisa disso. Doutor Rui é um grande homem e ele está falando aqui em defesa da cidade. Doutor Rui não precisa disso. Ele está falando como um grande homem
Então ele está dizendo, não é exagero, uma lagoa foi criada no bairro Primavera em razão de direcionamento de águas de um desses conjuntos residenciais sobre o loteamento próximo. Aquilo que era mero final de manilha escoadora virou lagoa. E aí os bandidos defendem isso. Há uns 2 dias, 2 pessoas ali morreram, foram 2 jovens. Se você sabe que mora lá perto, o processo de acúmulo de águas vinha ocorrendo, a rua desapareceu, o pequeno empoçamento virou lagoa. Mas quem diz estar preocupado com obras de infraestrutura em drenagem não viu o surgimento de uma lagoa no bairro Primavera. Chega a me emocionar. Eu chego a me emocionar. As famílias sofridas lá sabem disso. Abre aspas, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Uma música de Chico Buarque, fecha aspas. E diz mais o Dr. Rui Medeiros, reservo-me o direito de não acreditar, pois os exemplos de despreocupação com a infraestrutura urbana são gritantes. E nós estamos falando aqui direto. E eu pensei que estava ecoando sozinho aí, mas Dr. Rui me dá um alento, me dá uma alegria. Eu sei que tem gente ainda capaz de ter um grande coração, uma grande consciência, ser decente e poder lutar por essa cidade. E continua Dr. Rui Medeiros. Quem se abalançar a conhecer a expansão atual da zona urbana, a leste nordeste irá ficar impressionado com o número de loteamentos aprovados, embora haja excesso de oferta de lotes em conquista. Sem qualquer articulação prevista entre eles, sem qualquer previsão de acesso à malha urbana contínua de Vitória da Conquista, que não seja a já sobrecarregada rodovia BA-265, Estrada Conquista Barra do Choça. A mesma preocupação com a infraestrutura urbana? Pergunta o doutor Rui Medeiros. Diz mais ele, que será da antiga ETE Penicão, o famoso Penicão da Embasa, com a facilidade com que se aprova projeto de construção, parcelamento do solo urbano sem analisar com vistas ao futuro. Não é difícil prever, diante de fortes chuvas, o isolamento da Baixa do Facão. Graças a Deus alguém está entendendo isso, como é o caso do Dr. Rui, que me dá mais alento, Dr. Rui. O senhor me deu os livros lá para me aprender lá atrás. O senhor nem me conhecia e continua me dando alento aqui, quando o senhor me traz essa carta. E continua ele. Sobretudo é preciso seriedade para empréstimos dessa magnitude, cujo pagamento estender-se-á para futuros gestores. É necessário que haja transparência e fiscalização por parte de quem tem a obrigação de fiscalizar. Atenção, Câmara de Vereadores, atenção, Ministério Público, vocês ganham do Estado brasileiro para cumprir esse papel de fiscalização. E continua Dr. Rui, a transparência exige que seja apresentado planejamento estratégico da infraestrutura. Não basta dizer que serão feitas essa e aquela obra a sabor de interesses ou de mal analisado sonho de um ou outro administrador. Dinheiro para que plano? Interroga-se. Plano concebido a partir de que estudos prévios? De que estudos prévios? Interroga de novo. Quais obras? Qual a justificativa de sua necessidade? Interroga de novo. É preciso que a administração municipal diga quais são as áreas de intervenção urbana, qual a locação da rede de drenagem, quais os equipamentos, tudo com os respectivos valores. É importante saber se os valores das obras de infraestrutura e essas encontram-se previstas no plano plurianual do município, em consequência com o orçamento municipal e a lei de diretrizes orçamentárias.
Afinal, há obras ditas de infraestrutura que conduzem ao caos. Já entrevistei aqui doutor Leandro Fonseca, doutor Fernando Gomes, estão autorizando construções nas bacias de contenção, como é o caso da Jatobá. Se vocês não sabem onde é isso, perguntem doutor Leandro e doutor Fernando. Mas eu acho que não é ignorância, não. Não é porque não sabem, não. Um dia a história vai contar. E diz mais doutor Rui Medeiros, esse grande intelectual. Afinal, há obras ditas de infraestrutura que conduz ao caos. Já ouviram falar de elevados, que foram o suprassumo de infraestrutura urbana de circulação no Rio de Janeiro e São Paulo, que estão sendo questionados e dos quais já é exemplo de demolição? Viram recentemente como falta de planejamento e de concepção desse somado e a desleixo criou uma lagoa onde morreram 2 pessoas recentemente? Ouviram falar como direcionamento local de águas pluviais engoliu automóvel e motorista no Jurema? O que custa para finalizar essa belíssima carta, que eu agradeço, e chegou numa boa hora para me dar alento, para me dar fôlego, para continuar respirando? Feche o doutor Rui, eu estou aqui emocionado. Feche o doutor Rui. O que custa diante da total falta de planejamento estratégico de infraestrutura, de previsão em PPP e de estudos prévios? Pensar seriamente sobre o pedido de autorização de vultoso empréstimo encaminhado pela chefe do Executivo à Câmara de Vereadores? O amém de sempre. O pedido de autorização de vultoso empréstimo encaminhado pela chefe do Executivo à Câmara. O amém de sempre. Fecha a carta dizendo consciência. Consciência e consciência. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is.